E aí, lindões? Eu sou a Yas. Eu sou o Jeff. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Como nós nos conhecemos. Bom, a gente... Se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que tem todo um processo antes da gente encontrar a pessoa amada. Se não assistiu, vai lá assistir. Depois desse processo, né, que pelo menos comigo foi assim, eu fui entregando pra Deus que eu queria a pessoa. E aí Deus foi e trouxe a pessoa. Só que, né, tinha que ter um processo ali ainda. Muita coisa aconteceu, né? Muita coisa aconteceu. Eu listava pra Deus a pessoa que eu queria, né? Queria uma pessoa comunicativa. Queria uma pessoa que fosse autossuficiente, né? Vamos dizer assim, no sentido de não depender de mim pra fazer as coisas, né? Uma pessoa que fosse esforçada, uma pessoa que tivesse muito amor à profissão. E, é claro, depois que eu conheci o amor de Deus, uma pessoa que amasse a Deus acima do meu amor. Porque a pessoa que tá do seu lado tem que amar a Deus pra te levar a Deus, né? E eu fiz a mesma coisa. Eu sempre falava com Deus sobre como era o tipo de pessoa que eu queria, né? Aquele tipo de pessoa certa. Mas eu sabia também que eu precisava ser a pessoa certa antes de querer a pessoa certa pra mim. E eu tava muito machucado, eu tinha atitudes e pensamentos que me faziam mal e com certeza ia fazer mal pra Yasmin se a gente tivesse assumido um relacionamento antes, né? E aí eu precisei viver a minha experiência ali, o meu relacionamento com Deus primeiro, pra me curar disso, né? De sarar mesmo essas feridas que eu mesmo tinha feito, muitas delas, né? Pra poder estar pronto pra ter outra pessoa. E aí, como que a gente se conheceu? Como, hein? É mais fácil contextualizar vocês. Nós fazemos parte de um grupo, né, fundado pela Canção Nova, que chama Jovens Sarados. Mas não é sarado de físico, é sarado de alma, né? E existem missões espalhadas, né, por todo o Brasil. E na cidade onde nós residimos... É isso mesmo? Residimos? Moramos, né, galera? Então, eu fazia parte, né, de um grupo numa cidade X, e o Jefferson, né, o famoso Jeff, participava de outro. E aí? E aí rolou um retiro, que eu tava servindo nesse retiro no Ministério de Comunicação, e a Yasmin também tava no Ministério de Comunicação. Só que eram... Quer falar? Opa, quero. Só que, só pra vocês terem noção, o retiro, ele tava acontecendo numa casa, quer dizer, num terreno onde tinham duas casas, né? Numa casa tinham 3 ou 4 missões dos Jovens Sarados e na outra tinha essa mesma quantidade. E eu tava servindo do lado de cá e o Jefferson tava servindo do lado de lá. Só que a gente não se conhecia nada, assim, né? Nada. E aí, olha como que Deus é. Depois eu já tinha contado pra Deus, Yasmin já tinha contado pra Deus e a gente nunca tinha se visto. E aí, na missa de domingo, não tinha padre para celebrar uma missa numa casa e outra missa em outra. Então, o que aconteceu? O padre foi celebrar a missa e aí uniu as duas casas para fazer uma missa só. E nessa missa só, Yasmin tava lá fotografando e eu tava lá fotografando também. Gente, ele fotografava muito mal. E aí... eu vi a Yasmin fotografando e ela tava com uma câmera lá toda, né, top, assim, câmera top mesmo. Uma Canon da vida. E eu tava com uma câmerazinha bem inferior, assim, a qualidade. Uma semi, né? E aí eu olhei e falei assim, nossa, aquela menina lá, sabe? E aí, mas assim... Sem maldade. E aí eu vi que ela tava tirando as fotos, eu parei de tirar, porque a minha câmera é muito inferior mesmo. Eu falei, já que ela tá tirando, eu não vou tirar. Mas beleza, eu vi ela, achei ela bonita assim, já tipo, o coração deu aquela disparadinha. Mas eu não conhecia, não sabia nome, não sabia onde morava, não sabia nada, absolutamente nada. E uma coisa, isso aconteceu em fevereiro de 2018. Isso. E aí, beleza, a gente não se conhecia, eu não sabia o nome dela, não sabia de qual missão, não sabia absolutamente nada. E ela nem me viu nesse dia. Nem me viu. Enfim, aí depois disso, rolou mais alguns eventos, algumas coisas. E aí rolou um aniversário
a gente chama de Kairós, dos jovens sarados de 10 anos. E nós fomos convocados para servir nesse evento também. E olha, teve mais uma coisa que aconteceu idêntica lá no começo. Ele não tava sabendo fotografar ainda, né? E alguém não tava sabendo usar a GoPro. E aí, o que aconteceu? Arrasou! Eu precisei ensinar ela a mexer na GoPro e ela me ensinou a mexer naquela câmera toda, né, profissional. Toda bonitona. E aí, nessa a gente teve que conversar, a gente se conheceu e aí formou uma amizade. Sim. Um coleguismo, né? Vamos dizer assim. Um coleguismo. A gente não tinha tanta intimidade. Só que aí, conforme foram acontecendo outros eventos, festa junina do Jovens Sarados Regional, enfim, a gente foi servindo nesses eventos, a gente foi criando mais intimidade e ficando mais amigos. Conversando sobre coisas da comunicação, sobre câmera, sobre isso, sobre aquilo. Eu faço publicidade, ela faz jornalismo, então a gente conversava sobre esse tipo de coisa. E aí a gente foi formando aí a nossa amizade. E Deus, ele é muito top, porque assim... além dele nos unir pelo próprio amor dele, né? Pelo próprio amor de Deus, ele nos uniu através, né, da nossa profissão mesmo, vamos dizer assim. Por aquilo que a gente ama estudar, né? Ama trabalhar. Então, assim, Deus é perfeito até nisso. Então, assim, ó, detalhe bem, viu? A pessoa que você quer do seu lado. Porque Deus ouve, né? E não esqueça de ser a pessoa certa também. Sim. E aí, depois disso, a gente foi ficando amigo, aí a gente já tinha o WhatsApp um do outro, a gente conversava muito. A gente foi para um retiro de liderança, que foi onde a gente teve a nossa primeira partilha longa, assim, pessoalmente. Partilha, pra quem não sabe, é uma conversa, né? Uma conversa que durou, assim, horas, né? Durou umas 3, 4 horas, mais ou menos, a nossa conversa. Pra você ter ideia, Deus é tão perfeito que a conversa finalizou com a gente rezando o texto da misericórdia às 3 da manhã. E aí, a gente conversou sobre vários assuntos. Eu conversei sobre a minha história, né? Contei pra ela, ela contou a dela pra mim. E aí a gente conversou e viu ali que, tipo, tinha muita coisa que casava, assim, sabe? Que As vivências de um completavam as vivências do outro, né? era mais ou menos assim. Mas beleza. Aí Yasmin perguntou pra mim. Não sei se você perguntou. Eu perguntei assim. A gente tava falando sobre a espera da pessoa, né? Boa, o celular toca. Eu falei assim, eu tô rezando, sabe, assim, pra Deus, né? Sobre uma pessoa, porque eu quero ter uma pessoa do meu lado, né? Aí eu falei assim, e você? Como que você tá com essa situação? Aí, qual que foi a... Como que chama? O coice mesmo? Qual foi? Não foi coisa. Eu falei assim. Eu tô bem no meu relacionamento com Deus. Eu acho que eu preciso ainda de mais tempo nesse relacionamento com Deus, porque eu tenho muita coisa minha pra curar antes de eu pensar em ter outra pessoa. Mas por dentro já tava como? Pensando, mas falei, não, calma, vamos respirar, vamos rezar. E aí foi nisso. Isso me fez refletir. Falei, meu, será que eu tô mesmo preparada pra ter um relacionamento com alguém? Né? Em, tipo assim, esperar da outra pessoa e a pessoa me dar no meio, eu ficar chateada, pagar no meio, assim. Então. E aí, de lá pra cá, a gente começou a rezar sem o outro saber. Em cima disso, né? Pedir pra Deus mostrar se era pra ser, se não. Porque eu tinha muito medo. E quem me conhece sabe que eu tinha muito medo de carência, assim, de entrar num relacionamento porque eu tava já há muito tempo sem estar em um relacionamento. Então eu fui rezando, entregando isso pra Deus e falei, Deus, se for pra ser, me mostra, porque eu não vou fazer nada pra influenciar isso. E não fiz. Não fiz nada, galera. Nada. Eu chamei ela pra ir numa missa, porque eu falei assim com Deus. Deus, eu vou numa missa com ela. Se for pra ser, tu já dá algum sinal nessa missa. Porque, né, lugar melhor do que a missa. Aí fomos na amizade, na camaradagem, na missa. Beleza, fomos lá. Eu peguei um Uber, fui lá perto da casa dela, que é outra cidade, que é em Santo André. Eu moro em São Paulo. E aí, beleza, fui. A gente assistiu a missa ali na coleguice, né? Conversamos um pouco. Levei ela pra casa, né? A gente foi caminhando até a casa dela, conversou. E beleza, continuou aí na amizade. Só que aí Deus já tava mostrando que era, sabe? Que era pra ser mesmo. Só que eu ainda tava ali. Deus, eu não vou fazer nada. E assim, vocês perguntam, tá, mas como que Deus fala pra você? A partir do momento que você dá o seu sim pra Deus, Deus te dá uma sensibilidade muito grande no coração, né?
Então é como se o Espírito Santo viesse e falasse assim: Ô, você não tá enxergando não que essa menina é pra você? Ele vai dando sinais, né? Tipo, coisa. Eu briso muito com Deus, então eu falo assim: Deus, se for pra ser isso, que ali depois daquela curva tenha não sei o quê. E aí, se tiver, eu sei que é. É tipo isso. E aí depois. E aí depois, o Jefferson, pra quem não sabe, é fluminense, né? Eu sou flamenguista, Ixi, mas eu sou Maria. fluminense da região, porque eu sou do interior do Rio de Janeiro. Né? E no dia 7 de setembro, o Jefferson ele tava vindo pra cá, porque a irmã dele ia casar. E aí a gente tava conversando, né, sobre umas músicas aí românticas. E eu tava mandando pra ele algumas músicas. Falando, escuta essa música, olha, essa música eu amo de paixão. E aí teve uma hora que aconteceu o quê? Ela mandou uma, duas, três. Na terceira música romântica, eu falei: opa, tem uma coisa aí. Aí eu perguntei pra ela, falei: Yas, você tá apaixonada? Aí você vai virar e falar o quê? Não, lógico que não. Só que não, né? Porque eu já tava fadada. Porque, né, tava meses ali, né, a ansiedade já me... Aí eu virei e falei assim, tô, há um tempo por você. Nessa hora que ela falou que tava apaixonada por mim, eu não acreditei. Eu achei que ela tava me zoando, porque a gente se zoa muito. E aí eu peguei e mandei mensagem pra um amigo meu e falei: mano, não sei o que, ela falou que tá apaixonada por mim, não sei o que eu faço. Meu amigo já sabia, né, do rolê todo. E aí ele falou assim: vai lá, eu já falei com tu, que é isso mesmo. Aí eu fiquei jogando verde, várias vezes, pra ver mesmo se ela tava zoando com a minha cara, me trolando ou não. Ele achava que eu tava mentindo. Meu, quem brinca com isso? Eu não brinco, né? Só uma pessoa que estava tapada, né? Que não tava enxergando nada, pra achar que eu tava mentindo. Aí ela confirmou que era isso mesmo. E aí eu contei pra ela que eu também já tava rezando em cima disso há um tempo. E aí a gente decidiu que quando eu voltasse pra São Paulo, a gente ia se encontrar pra conversar certinho sobre isso, porque a gente tá falando pelo WhatsApp. Sim. E aí a gente se encontrou, né? E conversou pessoalmente sobre isso e decidiu viver o caminho de namoro. Que né? vai ficar para um próximo vídeo. Exatamente. E se você quer saber como é que funciona esse caminho de namoro e o restante disso, o que que deu, se inscreve aqui embaixo, deixa o like e ativa o sininho. Sim. E muito importante. Comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode trazer de novidade, né? É. E é isso. Beleza, galera? Beleza? Valeu. Falou, valeu!